pausa! Se você cresceu em meados dos anos 2000, tem uma boa chance de em algum momento durante a infância, enquanto brincava com a bola ou jogava, você já teria gritado mão fantasma enquanto estava no gol, ou até mesmo um furacão de fogo quando foi dar um chute em algum lugar. Eu, pelo menos, já fiz isso algumas vezes enquanto chutava uma bola em direção a uma parede. Algo que a maioria não sabe relacionado a essa franquia que é Inazuma Eleven é que ela se iniciou como um jogo de RPG, lançado inicialmente para DS pela Level 5 e só depois vindo a receber uma adaptação para mangá pela CoroCoro, com algumas diferenças inclusive na história, edição de personagem, algumas coisas foram cortadas e momentos de treinamento também foram bem reduzidos. Inclusive, se quiserem, eu posso comentar mais em algum momento, posso trazer um vídeo exclusivo só para falar sobre o mangá. E também veio a receber uma adaptação para anime, que é o que conhecemos e lembramos até os dias atuais. Contudo, hoje não falaremos apenas do clássico anime que muitos viram na TV aberta, ou até mesmo no YouTube, mas também quero falar de alguns arcos que sequer vieram para o Brasil, como o próprio Futebol Fronteira Internacional, que só chegou aqui legendado, ou até mesmo o Gol, que realmente foi totalmente legendado, não veio aqui de forma alguma. Além da tentativa de modernização através do Reloaded, Ares e Orion, que sempre me pareceu meio plástico se comparado à animação original, apesar de ter algumas qualidades ali. Comecemos inicialmente falando sobre o Inazuma Eleven clássico, também conhecido como Super 11 para os mais íntimos e quem assistiu por aqui no Brasil, obviamente. Sendo a versão que traz uma das, se não a melhor escalada no nível de ameaças da franquia. Iniciando com um clube prestes a ser desfeito pela falta de membros e escalando até chegar a enfrentar pseudo-divindades e aliens em sagas mais pra frente. Claro, a gente começa tudo através do Instituto Imperial, um colégio da província que é treinado pelo Kageyama. Guardem esse nome pro futuro, ele é importante, talvez não tanto assim, mas ele é bem importante para essa primeira saga, pelo menos. A obra já nos mostra um grande nível de diferença entre uma escola que está prestes a ter seu clube fechado contra o time que venceu o último Futebol Fronteira Nacional. A Raymond acaba humilhada numa partida treino contra o Instituto Imperial, que, apesar de desistir do jogo, tinha uma vantagem de 19 gols ao fim do mesmo, tendo perdido, tendo feito 20 gols e a Raymond apenas um, porque o Goenji entrou no final dele, inclusive. E o Endo conseguiu defender um gol. Ele, obviamente, só estavam ali para analisar o Goenji e acabaram se surpreendendo com o Endo. Também vemos uma grande escalada da Raymond através dos seus treinamentos, assim como enfrentando diversos problemas relacionados ao seu treinador, que era um infiltrado do próprio Instituto Imperial, que ia cortar os freios da van que ia levar eles para o jogo, esperando causar um acidente. Já no mini arco seguinte, na fase seguinte do próprio Futebol Fronteira, a gente vê a Raymond na escalada para enfrentar o Colégio Zeus no Nacional, o qual tomava uma água sagrada que aumentava suas capacidades físicas muito. Sendo que no próprio jogo contra o Instituto Imperial, o Colégio Zeus fez 10-0 em um oponente que tinha sido extremamente difícil da própria Raymond superar. Também é por aqui que a gente vê um dos personagens mais amados se juntando a Raymond, no caso, o Kido do Instituto Imperial, e o Ichinose também acaba se juntando a Raymond nesse período. Sendo que no arco seguinte a gente já acaba escalando de um jogo contra escolas comuns, humanos, etc., para aliens, com muitas adições, inclusive ao time da Raymond, que eu não vou detalhar tanto, afinal muitos personagens realmente acabam adentrando para o time. Eu vou comentar mais só do favorito da grande maioria dos fãs, mas isso eu vou deixar um pouquinho mais pra frente. Esse arco também não dá pra detalhar tanto por ter várias disputas com o mesmo time do Instituto Alien, como por exemplo, tem umas 3 batalhas contra o Gênesis, tem 3 embates também com o Epsilon, e, assim, é meio complicado citar todos os jogos por conta desse fator. Mas aqui também é onde temos o personagem com melhor desenvolvimento, talvez de todo o anime sendo apresentado. E também no final desse arco temos o enfrentamento da Raymond pela própria Raymond,
Um time feito pelos jogadores que não conseguiram acompanhar até o fim do arco porque cederam ao não conseguir acompanhar os aliens ou acabaram extremamente machucados no início do arco. E isso se entregando para a Pedra Alien, que lhes dava um grande poder, só sendo vencidos, entre muitas aspas, pela voz do seu capitão ao chamá-los para jogar o futebol que eles tanto amam. Até aqui, pelo menos, teve um grande envolvimento do Kageyama, que lembram daquele que eu comentei, o treinador do Instituto Imperial? Então, ele também é o treinador do Colégio Zeus e também tinha envolvimento com a Pedra Alien. E ele vai ter envolvimento com mais uma coisinha ali pra frente no grande futebol fronteira internacional, onde temos também a presença de muitos personagens icônicos, como o Fidel, o Tepes, o Uroniejo, assim como o enfrentamento do próprio Ichnose pela seleção americana. E, assim, é meio óbvio que esse é um anime bem fantasioso e essa é uma das maiores maravilhas dessa franquia, seja através de técnicas que vemos ou desafios que aparecem durante o decorrer da obra. Caramba, durante o próprio Internacional, do nada eles acabam tendo que interromper o torneio porque 2 membros do Inazuma Japan foram sequestrados, uma por um anjo, outro pelos demônios, e eles têm que vencer eles numa partida de futebol pra conseguir resgatá-los. Isso é incrível por si só. O anime também sempre foi genial no modo que utiliza o esporte para explorar os personagens e vemos constantemente que a evolução deles não vinha de graça, mas através de muito treino. Muito esforço. A gente via todo o arco de treinamento, eles durante 2 episódios inteiros na sala relâmpago ou fazendo algum treinamento muito bizarro e louco. Muitos desses, inclusive, meio impossíveis de serem concluídos. O Endo no mangá, inclusive, a primeira cena dele treinando é defendendo uma bola que amarrada em um touro. No anime eles deram uma suavizada nisso para pneus de caminhões, tratores, que ele joga pra frente e meio que defende. Comparado, é bem mais tranquilo. Além de, claro, toda a evolução através do mental dos personagens, como o Fubuki, que agora sim eu vou falar. O arco do Fubuki é possivelmente uma das melhores construções de personagem que já vimos durante o decorrer de toda a franquia. Não à toa sendo o personagem favorito da maioria dos que assistem o anime. Ele nos traz uma história realmente trágica na qual a criança perdeu seus pais e irmão gêmeo em uma avalanche, tendo muitos traumas em relação à própria neve, lembrando do acidente em questão apenas ao ver um pouco de neve cair do telhado do colégio dele. Ele também acaba desenvolvendo, através disso, um grande complexo com a perfeição, buscando ser o melhor zagueiro como o Shirou e o melhor atacante como a Tsuya, levando meio que ambas as personalidades dentro de si como uma forma de lidar com o luto. Ele meio que encarna o próprio Tsuya na hora de jogar no ataque. Tanto que dizem várias vezes que parece que ele é uma pessoa completamente diferente. E isso leva o Fubuki a falhar em muitos momentos, principalmente nos jogos contra os aliens e até em jogos treinos como o jogo que eles conhecem, o Tachimukai, o goleiro de uma escola que acaba conseguindo ter as mesmas capacidades, as mesmas técnicas do Endo com a defesa, permitindo que o Endo pudesse jogar em uma outra posição, se necessário. Mas com isso a gente vê que o complexo pela perfeição de Fubuki, buscando uma falsa perfeição, só consegue ser concluído com a aceitação da perda de seu irmão e entender que agora ele tem novos amigos e novas pessoas com quem pode contar. Ele consegue extrair o seu melhor apenas quando ele aceita jogar 100% do tempo com o Shirou e não mais tentando copiar a Tsuya. Assim também conseguindo adquirir uma nova técnica especial que inicia a virada contra o time Gênesis do Instituto Alien, o jogo final contra eles, na verdade. Com o fim da série clássica, não demorou muito para que a gente recebesse o Inazuma Eleven Go, sendo que eu tenho que confessar algo aqui. Por muito tempo eu acabei deixando essa fase de Inazuma Eleven de lado, parte por na época estar apegado aos personagens do clássico, que aqui, apesar de aparecerem bastante, principalmente na primeira fase, não são mais os protagonistas de fato. Não acompanhamos a sua jornada, não sabemos o que aconteceu com eles,
E também quando eu fui tentar assistir mais velho. A época que eu fui assistir a primeira vez, eu tinha acho que uns 12, 13 anos. E quando eu fui tentar reassistir eu já tinha uns 17. Então ficava meio complicado porque eu já não era mais o público-alvo e eu já não tava mais tanto na vibe de ver. Apesar de eu ter tentado. E eu não nego que eu deveria ter visto completo. Cara, o pouco que eu vi recentemente, porque eu recentemente vinha pegar esse anime pra assistir, ele é incrível. Ele acaba por trazer muitas tramas interessantes através do seu próprio clássico, através do quinto setor, que é o modo que o futebol funciona no futuro da franquia. Os resultados dos jogos são predefinidos antes mesmo do jogo começar, sendo definido inclusive quando vai ser utilizada uma técnica, quando não vai. E nisso a gente vê, logo na primeira partida oficial do time da Raymond, meio que o capitão, o Shindou, recebendo instruções do adversário sobre como eles vão fazer. Enquanto isso a gente tem o protagonista que não quer seguir esse caminho. Da perspectiva dele, aquilo não é o futebol de verdade. O futebol sofre com aquele modo de jogar já predefinido que nenhum jogador tenta de fato. E claro, nisso a gente também tem um infiltrado, um seed do quinto setor que tá lá para garantir que a Raymond siga todo o processo, todos os resultados e assim perca os jogos que deve perder. Mas aos poucos o tema acaba convertendo os jogadores a lutarem contra as decisões do quinto setor e jogarem o futebol de verdade. Assim já dá um início a esse anime, trazendo muitas questões interessantes relacionadas ao que está ocorrendo, o que ocorreu com aquele futebol antigo. Também nos traz a silhueta do líder do quinto setor, que é claramente o Goenji. A mesma pessoa que veio a salvar o tema no passado e que era apaixonada no futebol, talvez no mesmo nível do Endo. A trama também é mais complexa logo no seu primeiro arco, se comparado aos arcos anteriores. E também nos traz a adição já de um novo tipo de técnica, que são, no caso, as Keshins ou os avatares. Eventualmente, inclusive, não só tem um avatar em cima da pessoa, como também uma incorporação como uma armadura. Mas basicamente são habilidades únicas que os jogadores podem manifestar em campo que os permite usar as técnicas a partir dela. Todo o desenvolvimento disso é incrível. E o modo que vai escalonando em Inazuma Eleven Go também é outro nível, se comparado ao Inazuma Eleven normal. Porque já no segundo arco, né, começamos a ir um pouquinho mais longe no roteiro do quão fantasioso é. Enquanto o primeiro arco a gente tinha uma organização que ditava como os jogos seriam, agora a gente tem uma organização do futuro tentando apagar o conceito de futebol da linha do tempo. E eu realmente não faço ideia dos motivos para a organização em questão querer apagar o futebol. Como dito anteriormente, eu ainda estou vendo essa parte da franquia, eu tenho apenas uma noção pelos jogos, principalmente Victory Road. O que eu sei é que a nova técnica adicionada aqui são os Mix e Max, no qual os protagonistas que estão viajando no tempo acabam fundindo suas almas com figuras históricas. O tema mesmo obtém a do Rei Arturo, o que honestamente não é tão incrível quando vemos o Torb ou o Rune que obtiveram dinossauros como Mix e Max. Isso é simplesmente incrível. Mas como eu não sei tanto do desenrolar, eu não vou falar tanto nem dessa temporada, nem da próxima, que no caso é o Galaxy, o último arco do Inazuma Eleven Go, onde a gente vê o quanto isso aqui escalou. Afinal, Inazuma Eleven, vale lembrar, começou com 7 jogadores querendo impedir um clube de futebol de ser fechado. Porém, em Inazuma Eleven Go Galaxy, os protagonistas vão jogar em um torneio intergaláctico para impedir que o planeta Terra seja destruído. Como a gente foi saltar de salvar um clube para um torneio intergaláctico pela Terra, eu não faço ideia. Mas, eventualmente, eu vou descobrir, se pá. E mesmo que tenhamos tido aliens, entre aspas, no primeiro anime, nele mesmo a gente descobre que não eram aliens de fato, mas uma pedra alienígena que dava as super habilidades ou deixava eles acima do nível humano. Inclusive, a nova técnica que acaba substituindo aqui os Keshins e o Mix Maxes são as Souls, e pelo que entendi elas são espíritos ou totens de animais / criaturas que eles podem se transformar momentaneamente. Honestamente, eu não sei se eu entendi direito, mas acho que é isso. Ah, e essa temporada com menor quantia de personagens conhecidos, pelo que vi, já que da Raymond, no caso da Raymond Go,
só temos 3 jogadores participando desse time, que no caso são o Tema, o Tsuruga e o Shindou. Não nego que me parece uma escolha bem questionável, já que haviam muitos personagens gostáveis nessa Raymon que acabaram ficando de lado ou de fora desse torneio por motivo nenhum. E, de certo modo, é aqui que temos o fim da saga clássica de Super 11. Quer dizer, não a clássica, já que aqui é o Go, é uma continuação, mas da saga dos jogos. Afinal, por muito tempo, o Galaxy acabou sendo o último jogo da franquia principal. E mesmo com os spin-offs, não tínhamos novas histórias de fato. Era o fim da franquia. Ou será que não? Bom, vocês sabem que não até pelo lançamento do jogo recente. Mas antes de qualquer jogo, a gente teve algo diferente. Em 2018, tivemos o lançamento de Inazuma Eleven Reloaded, um episódio especial que trazia a saga clássica de novo, com um novo estilo de animação. Nós vimos a Raymon logo após vencer o Futebol Fronteira, derrotando o temido Colégio Zeus. Mas algo estava diferente. Ao voltarem para Raymon, estava tudo normal. A escola não tinha sido destruída pelos aliens, não teve os ataques dos aliens. No caso, isso nos mostrou que estamos em uma realidade paralela, e aqui as coisas foram bem diferentes. A Raymon foi chamada para um amistoso com um time espanhol, o Barcelona Orb, e meio que se preparando para o internacional. Ao verem a grande diferença de nível do futebol do Japão para o Mundial, o clube da Raymon foi desfeito e os jogadores enviados para escolas diferentes atrás de talentos para disputarem o Mundial. E nesse episódio especial mesmo houveram algumas melhorias. Naturalmente a animação estava em alta definição, houve uma alteração no traço que deixou os personagens levemente menos acertados, aparentando ser menos infantil. Contudo, a qualidade de animação em alguns aspectos era pior que no anime anterior, e quando falamos das técnicas especiais, isso piora em um nível incrível. Quando eu fui assistir esse episódio, eu logo consegui perceber a alteração nas técnicas. Obviamente, com o salto tecnológico, as técnicas passaram a ser feitas com filtro digital, ao invés de ser feita quadro a quadro, toda desenhada. Mas, ao mesmo tempo, isso fez as técnicas ficarem tão piores que na versão antiga. O que mais me chamou a atenção, claramente, foi a Fênix, principalmente. Que não formava mais aquela Fênix incrível de fogo, mas uma espécie de orbe grande, semi-transparente com asas. A própria mão demoníaca também estava muito diferente e a bola ia direto na mão do Endo ao invés de na mão do Majin que ele invocava. Esse remake acabou dando início à pior fase da franquia. E não há dúvidas nisso, até pela audiência e o fracasso que foi o que veio depois disso. Logo após o remake, a gente teve o lançamento de Inazuma Eleven Ares, trazendo uma espécie de reboot para a série, como mencionado, onde apenas o primeiro grande arco do clássico ocorreu. E já no primeiro episódio aqui é possível notar diversos problemas envolvendo essa versão. O protagonista mesmo, logo no primeiro episódio, perde sua mãe, mas no dia seguinte ele já superou. Em um episódio ele superou completamente a perda de um ente querido, enquanto na animação antiga, quando algo pesado ocorria com alguns personagens, isso se tornava um trauma, um arco inteiro para aquele personagem superar e adquirir uma nova técnica ou até mesmo só se desenvolver como personagem. Arcos inteiros foram feitos com base nisso. O Fubuki mesmo teve vários episódios só para desenvolver que ele não precisava do Atsuya. E aí daqui a pouco a gente também tem que falar um pouco do Fubuki dessa versão. Afinal, de algum modo conseguiram estragar o personagem que era incrível. Então eles não mudaram só a partir do que seria o fim da Escola Zeus. O que seria o passado do mundo também foi alterado. Mas daqui a pouco a gente fala disso. Aqui os nossos protagonistas saem de uma ilha que eles viviam e acabam fundando um novo clube na Raymon. O seu técnico passa uma série de treinos esquisitos e é aqui que a gente vê outro problema. Nada do treino é mostrado, tudo é só mencionado ou aparece uma ceninha muito rápida em flashback. E isso vai se repetir muito, os treinos na sua grande maioria ficam fora de tela, fazendo parecer que os jogadores só obtêm suas técnicas do nada.
Aqui também é apresentado um sistema de patrocínio no qual os clubes das escolas, para poderem jogar futebol, necessariamente precisam ser patrocinados por alguma empresa. Essa aqui vai ser aquela que vai custear todas as coisas do clube, seja as viagens necessárias para ir jogar, os uniformes e tudo mais que for necessário. Está claro que o anime estava tentando mirar em tornar a obra algo mais realista através do sistema, o que talvez já fosse óbvio ao remover o arco dos aliens logo no início do Reloaded. O problema desse suposto realismo é que ele não combina com uma franquia tão fantasiosa, ainda mais considerando que, ainda assim, manteve a história envolvendo o Colégio Zeus, do mesmo modo que ocorreu em teoria. O próprio estádio estava nos céus nesse caso. E nesse anime especial temos um grande foco no futebol fronteira, com grandes personagens do passado e da antiga Raymond aparecendo apenas para servir de escada e desafios a serem superados pela nova Raymond, meio que aparecendo só como um boss final ou um boss de meio de fase para eles superarem. E com a finalização de Ares nós tivemos o início de Orion, já voltando para o futebol fronteira internacional, sendo que após o Nacional, os melhores jogadores do Japão se unem em um único time, no caso, o Inazuma Japan, assim como ocorreu no anime originalmente. Claro, no original a grande maioria dos jogadores estavam nos arcos dos aliens, o que fazia sentido já que tinham sido organizado de modo a ser o time mais poderoso da Terra, ou do Japão pelo menos. Contudo aqui traz de certo modo mais realismo ao trazer diversos personagens que foram enfrentados e... o que o Aphrodite tá fazendo nessa seleção? Houve algum esquecimento relacionado ao personagem ser coreano e querer representar a seleção coreana? Assim, ele realmente aparecia no Internacional como, obviamente, mas ele representava a Coreia junto do Bernie Gazelle, do Instituto Alien. Ok, né? Muitos dos problemas de Ares que eu deixei de comentar para falar um pouco aqui, ao menos em relação às grandes alterações, é por conta dos personagens mais amados que se juntam ao Inazuma Japan, inclusive. Afinal, muitos têm seus backstories alterados, assim como ocorreu com Aphrodite. O antigo Hiroto, por exemplo, que era do Instituto Alien, não se chama mais Hiroto, já que o filho do líder do Instituto Alien não faleceu. Então ele não criou um complexo com o Hiroto que conhecemos depois, por ser extremamente parecido com seu filho. Até porque aqui eles nem sequer se parecem. Também vemos uma grande diferença relacionada ao Fubuki, que no original tem todo aquele backstory pesado que serve muito bem para o seu desenvolvimento. Contudo, aqui não houve um acidente. Seu irmão gêmeo não faleceu. Na verdade, ele nem irmão gêmeo tem, tirou completamente todo o trauma dele. E o Etsui aqui é o irmão mais novo dele e está vivo. Eles jogam juntos. Não existe luto, não existe trauma, não existe desenvolvimento. Tudo isso foi apagado por nada. Muitos personagens que não tiveram tempo de tela também na primeira parte do anime acabam agora não vão se desenvolver, porque temos um grande elenco dos diversas seleções e times que eles enfrentaram aparecendo aqui ao mesmo tempo, então não todos têm que dividir o mesmo espaço de tela para tentar se desenvolver e ninguém vai ser desenvolvido nesse meio. Não é como no clássico, que estava sendo desenvolvendo boa parte do Inazuma Japan através da própria Raymond. Aí entrou uns 4 jogadores para Raymond que não estavam antes, ou que não foram desenvolvidos durante arcos anteriores. Então, ninguém é desenvolvido aqui. E se formos falarmos do vilão ou organização criminosa da temporada, aqui a gente tem a Fundação Orion, que tenta atuar de certo modo como o Quinto Setor atuava em Gol. Só que não de forma tão forte e influente quanto eles, mas eles também têm os discípulos de Orion que se funcionariam de forma similar aos infiltrados ou CIDs do Quinto Setor. Só que eles têm um grande problema, eles não são jogadores excepcionais como eram os CIDs. Na realidade, eles são até meio patéticos. Assim, eles são um time de trapaceiros que usam agulhas nas chuteiras e o reflexo de espelhos para cegar adversários temporariamente. É algo tão sem sal se comparado ao que já vimos ser feito para ganhar. Depois de ver Kageyama montar toda uma escola utilizando uma espécie de água sagrada alterada, ou até mesmo de derrubar vigas de uma escola no meio do campo para tentar tirar o time adversário de jogo e assim vencer, uma trapaça com agulhas e espelhos parece algo tão simples. E com essa finalização da fala relacionada a Ares e Orion, eu quero dizer que eu fico meio triste com o fato do
o único anime com um roteiro que teria sido exclusivo para anime, já que o jogo nunca chegou a ser finalizado, tenha tido tantos problemas nesse aspecto, com tudo sendo terceirizado, a animação extremamente fraca em questão de sua qualidade, efeitos digitais que faz ficar meio sem alma as técnicas e habilidades especiais. Tudo parece tão sem graça e plastificado. É meio triste ver como essa franquia acabou, mas será que esse foi o fim mesmo? Após o maior fracasso da franquia que tivemos, a gente teve agora em 2025 o lançamento de Inazuma Eleven Victory Road, no caso apenas como jogo por enquanto, o que foi uma grande redenção para Level 5, lançando um, dois, se não o maior sucesso da franquia no quesito jogo. Para muitos ele é considerado o melhor jogo da franquia, sendo que ao invés de investirem no formato multimídia, que era o padrão da empresa lançando o Inazuma Eleven, o primeiro já lançando o anime não muito depois, aí lançou o segundo jogo já com o Instituto Alien e assim foi indo até o final do Go, aqui eles lançaram apenas o jogo, se dedicaram completamente a fazer o melhor jogo possível de Inazuma Eleven. E eles conseguiram. O jogo foi um grande sucesso, a história é extremamente cativante e trabalha bem os poucos personagens que decidem dar foco. Eles decidem dar foco a 7 personagens em específico, incluindo o filho do Endo, que aqui vai estar em uma escola rival. Ele também traz bastante a nostalgia ao trazer os clássicos através do modo crônica, permitindo que você veja toda a trajetória de Mamoru Endo, de Matsukaze Tenma e até a DLC do Ares e Orion para ver a visão do Asuto, através do fracasso que foi o Orion e Ares. Eles ainda assim quiseram trazer para esse jogo como uma possibilidade. A campanha também acaba nos trazendo muitas cinemáticas em 2D, quase parecendo que está sendo visto um anime durante o próprio jogo. Traz treinamentos para obter técnicas no modo história que devem ser feitos como minigames. Victory Road meio que veio para mostrar que a franquia não estava morta, além de respeitar o que foi feito anteriormente dentro do original. E, honestamente, caso esse jogo venha receber uma adaptação para anime, como ocorreu com todos os jogos anteriores, eu realmente acredito que esse anime pode ser incrível. Não sei se o melhor, afinal, apesar dele ser um jogo incrível, eu não diria que em quesito lore ele tem a melhor lore ou a mais viajada de todas. Isso, em teoria, pode ser algo bom, já que traz um pseudo-realismo para a obra, mas a gente já viu que isso pode não dar tão certo através do reload de Ares e Orion. Então, pode ser também um pouco preocupante. É algo que a gente vai ter que esperar para ver. Principalmente, talvez na sequência do Victory Road, que já está prevista para sair eventualmente, já se encontra em produção no caso. E meio que é isso. Não tem muito mais que eu possa falar em relação a Inazuma Eleven. Quer dizer, até tem o mangá, mas eu não vou comentar muito sobre ele aqui. Eu vou deixar pra caso vocês queiram que eu faça uma continuação ou alguma coisa do tipo. Eu também posso abordar eventualmente mais sobre personagens e falar sobre os arcos de forma mais detalhada. Mas isso vai ficar pra uma próxima. Acho que não tem muito mais o que se dizer. Deixem um like aí e até mais.